Sejam bem-vindos ao terceiro sítio, Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Eu sou a professora Tabata, professora de Direito do Trabalho do Unisalesiano em Lins. Estou aqui juntamente com o professor Danilo Ripoli, professor de Direito Tributário do Unisalesiano Lins. Estamos recebendo aqui o professor Diego Almada, que vai contribuir grandemente com este evento muito importante para a educação e para a tecnologia. Professor Diego, seja bem-vindo e assim, na sequência, eu já passo a palavra ao senhor. Olá, é uma satisfação estar aqui. Quero aqui agradecer o convite da professora Tabata, do professor Danilo. É uma felicidade realmente estar aqui no terceiro CIT, trazendo um pouco sobre um tema que é importante, é um tema interessante que eu quero compartilhar, que versa sobre a aplicabilidade de tributação voltada às cidades inteligentes. Mas antes disso, eu quero brevemente me apresentar. Meu nome é Diego Almada, eu sou advogado tributarista, atuo nessa área há vários anos, sou mestre em Direito, sou doutorando atualmente e quero conversar então um pouquinho, né, nesse evento tão importante que tem uma grande honra de estar, compartilhar um pouco sobre um tema que eu trago, que faz parte, inclusive, da minha dissertação de mestrado, é a minha dissertação de mestrado, e que acabou se convertendo em um livro que eu peço aqui, né, para compartilhar, somente para apresentá-los, né? É o livro denominado de Tributação como Instrumento de Desenvolvimento e Fonte de Custeio das Cidades Inteligentes. É um livro que foi publicado pela editora Juruá, e que realmente traz o tema dessa palestra que nós temos aqui para compartilhar um pouco com vocês. Bom, para que nós entendamos o objetivo da palestra, o que exatamente versa, eu gostaria então de iniciar dizendo que o tema ele versa realmente sobre um contexto de tributação, mas uma tributação voltada à aplicabilidade em smart cities. Nós temos que imaginar que, no primeiro momento, esse tema ele carrega um grande desafio, que é o desafio de nós termos um cenário de se amoldar à tributação que nós temos atualmente em relação a uma nova sistemática de verificação dos centros urbanos, que é justamente de consideração desses centros urbanos sob um viés tecnológico, sendo, portanto, certificados os mesmos como cidades inteligentes. Mas para que nós possamos, então, entender o tema e qual é o objetivo realmente de encarar a tributação como um instrumento de desenvolvimento, uma fonte de custeio a essas cidades inteligentes, nós vamos construindo, então, um pouquinho aqui o tema que começa, então, a nascer agora. Primeiro ponto que é importante ressaltar, quando nós falamos, então, em cidades inteligentes, para que nós possamos entender esse modelo de tributação que é sugerido no livro e que eu quero também compartilhar com todos, nós temos que entender o que é uma Smart City, o que é uma cidade inteligente. Parece que é algo tão distante de nós, não é? Quando nós falamos em cidade inteligente, parece que é algo realmente que no nosso dia a dia, talvez na localidade onde estejamos, acaba se tornando algo tão distante. Quando eu falo sobre cidades inteligentes, sempre alguém na contramão me indaga, Diego, mas isso é temática para nós imaginarmos um cenário fora do Brasil e não no Brasil. Pelo contrário, nós já temos cidades inteligentes certificadas no nosso país. Nós já temos cidades inteligentes que foram certificadas no Brasil, mais precisamente vou citar duas aqui que foram certificadas através de normas da ABNT recentemente. São José dos Campos, Pindamonhangaba, são cidades, sim, são cidades inteligentes certificadas mediante o cumprimento de normas NBR da ABNT e que, portanto, faz com que nós tenhamos, sim, uma possibilidade de conhecer, de visualizar Smart City no território brasileiro. Mas vale dizer o que distingue um centro urbano comum
de um centro urbano que é certificado como uma cidade inteligente? Num primeiro momento, nós temos que entender que uma cidade inteligente é um centro urbano que ela tem por um objetivo a busca da melhoria do seu desempenho através da utilização de dados, informações, recursos tecnológicos que tenham por um objetivo apresentar para a população uma prestação de serviços mais eficiente que vise justamente maximizar o bem-estar da população. Bom, então nós temos que imaginar, quando ouvimos ou lemos sobre cidades inteligentes, que cidade inteligente não deve ser encarada por um cenário meramente de um viés tecnológico por si só. Muitas pessoas acham que cidade inteligente é uma cidade que é extremamente pautada somente no contexto de aplicabilidade tecnológica e que nós pensamos tecnologia por si só. Na realidade, a tecnologia ela é utilizada como um instrumento. A tecnologia ela é utilizada como um meio de gerenciar vários requisitos ou variáveis que são observados para que nós tenhamos a certificação de um município enquanto Smart City. Bom, mas quais seriam, Diego, essas variáveis? Quais seriam esses requisitos que levariam ou elementos que seriam considerados para que nós tivéssemos a caracterização de uma Smart City? Se nós formos levantar os elementos que são considerados atualmente, nós vamos encontrar 9 elementos que são essenciais, são imprescindíveis e são levados em consideração para que nós tenhamos a caracterização de uma cidade inteligente. Nós temos o capital humano, é o primeiro deles. Quando nós falamos em capital humano, é impossível nós pensarmos em um desenvolvimento local, pensarmos na implantação de uma cidade inteligente local, se nós não tivermos o capital humano qualificado. É um dos primeiros pontos que se leva em consideração, é a questão realmente da educação, é a questão realmente de um cenário educacional de qualidade em âmbito local. É o primeiro ponto que se leva em consideração para a certificação de uma Smart City. Segundo elemento, a coesão social. Estamos diante de uma certificação que ela leva em consideração também que tenhamos um município que ele objetive eliminar qualquer tipo de desigualdade existente, quer seja em qual âmbito for, principalmente num cenário social, num cenário econômico. Então, se objetiva realmente trazer uma sociedade que ela seja justa e igualitária quando nós falamos em um cenário de certificação enquanto Smart City. Terceiro, nós temos a economia que se pauta em uma economia participativa, uma economia solidária, também visualizada ao olhar dos requisitos e elementos de certificação enquanto Smart City. O quarto elemento, ele não poderia ficar para trás, que é a questão realmente da observância às regras ambientais. Ora, quando nós falamos em uma Smart City, uma cidade inteligente, é impossível nós imaginarmos uma cidade hoje que seja inteligente sem considerar um cenário de uma cidade sustentável, né? Até porque o grande objetivo que se tem com a Smart City é justamente levar um bem-estar social, ou nós temos a maximização realmente do bem-estar social da localidade. E é impossível nós pensarmos em uma cidade inteligente sem pensar o seu viés de observância ambiental. Diego, mas qual é a diferença de tudo isso que você diz realmente entre uma Smart City e uma cidade comum? Novamente, nós vamos ter que atrelar todos esses elementos que eu venho trazendo com um elemento tecnológico. Nós temos que imaginar, voltando ao conceito de Smart City que eu trouxe anteriormente, imaginar que o grande foco que nós temos é a captação de dados, é a utilização de dados
com o objetivo de dar subsídio ao poder público para que o poder público ele tome as decisões de modo mais eficiente. Então, quando eu começo a trazer que uma Smart City, ela tem que levar em consideração o capital humano, coesão social, economia, meio ambiente, comecem a imaginar que para todos esses elementos, nós temos por trás uma interligação tecnológica. Não é o meio ambiente por si só, não é uma questão de economia por si só, não é uma questão de educacional por si só, é realmente utilização de ferramentas tecnológicas com o objetivo de propiciar um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, local, mas que também garanta o aumento do bem-estar social da população. Mas nós temos ainda outros requisitos, elementos obrigatórios para certificação enquanto Smart City. A governança é um deles. Quando nós falamos em governança, imaginem um cenário realmente da administração pública em si. Quando eu falo analisar a administração pública em si, imaginem a administração pública dotada de ferramentas tecnológicas que deem a possibilidade realmente de trazer uma resposta com uma prestação de serviço mais efetiva para a população. Então, é realmente pensar uma administração pública pautada em cenários tecnológicos, adotando realmente tecnologias que embasarão a possibilidade de uma tomada de decisões mais eficiente. Encontramos também um outro elemento, agora é o sexto elemento para certificação enquanto Smart City, que é o planejamento urbano. Impossível pensar um bem-estar local, imaginarmos um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento local, sem imaginarmos a necessidade de termos o cumprimento também, minimamente, de um planejamento urbano. E quando nós formos avançando nessa temática de Smart City, nós vamos perceber que esse é um ponto impactante para que nós consideremos a Smart City ou a certificação enquanto cidade inteligente como uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico ou para o desenvolvimento socioeconômico. Por quê? Dentre todo o referencial teórico que eu utilizei para embasar o estudo, inclusive, de todo esse cenário da tributação voltada às cidades inteligentes, que eu vou compartilhar, mas também para nós entendermos as cidades inteligentes como uma mola propulsora de desenvolvimento socioeconômico, eu me amparei na teoria do desenvolvimento econômico de um economista austríaco que é o Schumpeter. E o Schumpeter, ele deixa muito claro que para que nós tenhamos o desenvolvimento socioeconômico de uma localidade, há necessidade que nós tenhamos políticas que sejam observadas, políticas setoriais, mas são políticas que devem ser coordenadas, administradas pelo poder público, de modo a alcançar o desenvolvimento socioeconômico. Essa questão que Schumpeter traz realmente, do que ele preconiza como uma teoria de desenvolvimento econômico, é uma teoria que realmente deixa bastante claro que eu não posso olhar esses elementos de certificação enquanto Smart City de maneira segregada, mas eu tenho que pensá-los realmente, pensar todos esses elementos como elementos que devem ser gerenciados realmente aqui pelo poder executivo local, para que nós tenhamos realmente o alcance do desenvolvimento socioeconômico e não só também, como eu já venho preconizando, a questão também impactante de termos um bem-estar social maximizado e um bem-estar maior dessa população localizada dentro desse centro urbano. Então, é importante frisar essa sinergia entre esses elementos e realmente a importância existente da observância de todos, tanto para uma certificação, quanto também para um cenário de uma busca de um desenvolvimento socioeconômico local. Nós encontraremos também outros cenários que são levados em consideração para fins de certificação, como o alcance internacional,
Então, o impacto internacional que essa certificação levará para o município. Vamos exemplificar aqui, vou pegar o exemplo de um município certificado como Smart City no Brasil. Imaginemos São José dos Campos. Eu acredito que todos aqui que já tiveram a possibilidade minimamente, se não ir a São José dos Campos, mas conhecer minimamente o que acontece em São José dos Campos, nós sabemos que esse local é um centro tecnológico. Nós temos Embraer localizada lá. Nós temos ITA localizado lá em São José dos Campos. Ora, nós estamos diante, meus caros, de nitidamente um centro tecnológico existente em São José dos Campos e que nitidamente fica claro o protagonismo internacional que essa cidade ela acaba se deparando. E o que vale frisar? Olhando por um olhar desenvolvimentista, pensem comigo, se eu tenho uma cidade que ela é conhecida pelo seu desenvolvimento local mediante o seu protagonismo tecnológico, que é uma cidade que denota ter um bem-estar social, haja vista sua certificação. Eu acredito que os colegas todos aqui vão concordar comigo que a grande tendência é que nós tenhamos um desenvolvimento cíclico local. Ou seja, eu tenho um município que ele denota nitidamente ser um bom local para se viver, um bom local de desenvolvimento, um município que tem um desenvolvimento socioeconômico, e que, logicamente, isso vai fazendo com que nós tenhamos sempre a busca desse município por pessoas cada vez mais capacitadas, por empresas que cada vez busquem realmente se amparar, se voltar realmente a uma participação dentro dessa localidade conhecida aí como um centro urbano desenvolvido do viés não somente econômico, mas também de um bem-estar social. Então, temos então aqui alguns elementos, mas ainda faltam dois para que nós finalizemos os elementos essenciais à certificação. O penúltimo elemento, ele é o principal de todos, que é a tecnologia. Né? Falar em Smart City sem falar em tecnologia realmente é não conceber Smart City. Como eu já mencionei para vocês, o que impacta aqui a caracterização, uma certificação, não é meramente a tecnologia por si só, mas é imaginar cada um desses elementos sendo visualizados, portanto, com uma utilização de elementos tecnológicos que levem ao poder público para cada um desses elementos a se tomar uma decisão eventualmente mais eficaz, mais efetiva e que se tenha uma resposta mais rápida. Eu vou utilizar aqui alguns exemplos para denotar o que seria o impacto da tecnologia em uma cidade inteligente. Nós temos várias cidades inteligentes no mundo, né? Como eu mencionei, no Brasil, nós temos São José dos Campos, nós temos Pindamonhangaba, mas vale trazer aqui outras experiências inteligentes que nós temos em municípios espalhados pelo mundo. Nós vamos encontrar uma das cidades mais inteligentes do mundo, é Santander, na Espanha. Mas nós encontraremos Amsterdã, Seul, Londres, Montreal, são cidades que são conhecidas pelo seu protagonismo enquanto Smart City. Mas eu quero citar o exemplo de Santander. Eu entendo que Santander tem exemplos muito interessantes para que nós possamos aqui imaginar o que seria, portanto, uma Smart City e a importância disso. Imaginem que em Santander nós temos espalhado por todo o município algo aproximado em 12 mil sensores pelo município todo. Os colegas poderiam falar qual é o objetivo desses 12 mil sensores espalhados pelo município. O objetivo é captar informações, é coletar dados que são efetivamente recebidos em tempo real pelo poder público, com o objetivo de estabelecer uma tomada de decisões
quase que em tempo real pelo poder público. Vamos exemplificar um primeiro caso. Meio ambiente é um deles. Em Santander, todas as lixeiras existentes no município possuem sensor. Qual é o objetivo? Ao invés de nós termos a necessidade de se ter a coleta de resíduos acontecendo no município, muitas vezes em uma localidade em que não haveria necessidade de coletar, em Santander se tem um planejamento eficiente de coleta, justamente por força da existência de dados que são encaminhados de tempo real sobre a questão dos resíduos urbanos existentes. Ora, por que eu vou ter a coleta realizada em uma determinada localidade, despendendo recurso público, sendo que naquele local não haveria necessidade de efetuar a coleta? Os colegas vão de convir comigo que isso é inteligente. Não é? Não é porque o nome é cidade inteligente, mas eu acredito que vão concordar que esse é um cenário inteligente. É tomada de decisão eficaz, é prestação de serviço público eficiente, despendendo o recurso público dentro daquilo que é necessário, sem a necessidade de gastar desnecessariamente. Isso é atuar de maneira inteligente. Mas nós estamos atuando de maneira inteligente, o Santander atua de maneira inteligente, mas para isso se utiliza do quê? Se utiliza de recurso tecnológico para tal. Vamos pegar um outro exemplo? Para que eu possa exemplificar aqui, com esse outro caso de Santander, eu tenho que apresentar o último elemento caracterizador de Smart City, que é transporte e mobilidade urbana. Eu acredito que todos vão concordar aqui comigo que se tem uma coisa que é um caos em muitas cidades é a questão do trânsito, não é? E para que eu possa exemplificar aqui com o cenário vivenciado por Santander, eu gostaria somente que vocês imaginassem o seguinte, para depois eu trazer o que acontece em Santander. Imaginem, eventualmente, cada um de vocês que me assiste, eventualmente 18 horas, numa sexta-feira, 18 horas, chovendo no município de São Paulo, capital. Que me perdoe os colegas que residem em São Paulo, sabem que esse não é o melhor dos cenários. 18 horas, todo mundo saindo do trabalho ao mesmo tempo, chovendo em São Paulo, nós já aqui imaginamos um trânsito caótico. Agora, vamos maximizar o problema? Imaginem uma pessoa que ela sofreu um mal de saúde qualquer, vamos imaginar que ela sofreu um acidente, ela infartou, vamos imaginar, pegando um exemplo, ela esteja dentro de uma UTI móvel, tendo que às 18 horas da sexta-feira, chovendo no trânsito de São Paulo, tendo que chegar ao hospital para ser atendido. Eu acredito que todos vão concordar comigo que o tempo numa condição como essa é precioso. 1 segundo, 1 minuto impacta a perda de uma vida. Diego, por que você diz isso? Porque vejam o que em Santander acontece. Em todos os faróis, ou como preferirem, semáforos, em Santander existem sensores. E existem sensores por quê? Porque em Santander, todos os faróis, semáforos que captarem o som de uma ambulância que estivesse direcionando ao hospital, todos os faróis eles são abertos ao mesmo tempo para que essa ambulância ela possa chegar até o hospital com maior rapidez. Hão de convir de novo que é, sem sombra de dúvidas, um cenário inteligente. Ah, Diego, mas tem como se implantar isso no Brasil? Imaginemos que Londres é uma megalópole. Nós nos deparamos com outros municípios que estão espalhados ao longo do mundo, que são smart cities, Amsterdã, Seul, Montreal, são cidades tão grandes quanto cidades brasileiras que nós temos e que são certificadas enquanto cidades inteligentes. Mas friso, para que nós tenhamos
a certificação, a necessidade que todos esses elementos que eu apresentei realmente sejam observados, sejam analisados, sejam atendidos, para que haja a certificação. Bom, aqui nós temos o olhar, portanto, realmente da certificação enquanto Smart City. O que é uma cidade inteligente, a grosso modo? O que deve ser observado para que nós tenhamos uma Smart City, a grosso modo? Porém, eu acredito que todos aqui concordarão comigo que estabelecer a implantação de uma Smart City não é barato. Por quê? Imaginem Santander implantando 12 mil sensores. Imaginem o custo de implantação disso. Então, nós não temos um cenário barato de se converter ou de se certificar uma cidade inteligente. Então, nós temos que começar a entender agora prós e contras. Quando eu falo em pró, nós temos então que começar a entender que nitidamente sim, como já dizia Schumpeter na teoria do desenvolvimento econômico, que nós temos todas essas políticas que são caracterizadas por elementos que devem ser atendidos para a certificação de uma Smart City. Quando forem atendidos, indubitavelmente levarão sim a um cenário desenvolvimentista local. Por nós termos, na realidade, quando eu falo em mão de obra, no atendimento do requisito envolvendo mão de obra, o capital humano, eu estou falando em educação de qualidade. Quando nós falamos em coesão social, nós falamos em diminuição de desigualdade, a gente está falando em uma questão até mesmo de impacto de assistência social local. Nós falamos de economia, nós falamos de meio ambiente, nós falamos em planejamento urbano, nós falamos em mobilidade, nós falamos em tecnologia. Eu tenho certeza que vão concordar comigo que quando eu tenho uma cidade chegando ao nível de certificação, é porque sim, ela possui uma situação nítida de se estar levando ou elevando o município a um patamar desenvolvimentista que outros municípios não possuem. E aí, como eu disse, o desenvolvimento é cíclico. Quando eu tenho uma cidade elevada a um status de inteligente, conhecida pelo seu cenário de desenvolvimento socioeconômico, esse cenário cíclico significa dizer que nessa localidade nós sempre teremos uma busca por ela. Nós sempre buscaremos realmente um município que ele tenha uma qualidade de vida melhor com desenvolvimento socioeconômico implantado. Então, nitidamente, nós temos uma certificação que ela garante um olhar positivo para o local. Um ponto que nós temos que considerar, infelizmente ainda, é que o nosso país ele engatinha a curtíssimos passos, caminha a passos curtíssimos com relação à regulamentação de cidades inteligentes. Nós não temos nenhuma política nacional de cidades inteligentes ainda. Porém, temos um projeto de lei que ele se encontra tramitando pelo Congresso Nacional, mas que ainda não tem perspectiva ou expectativa de termos a sua aprovação, para que nós tenhamos, de fato, pelo menos uma política que norteie no nosso âmbito nacional a implantação de cidades inteligentes. Mas uma coisa é fato: se aprovada for, todos os municípios que desejarem tornar-se inteligentes, e isso está no próprio texto do projeto de lei, deverão ter um plano municipal de cidades inteligentes para que possam certificar-se como tal. E essa certificação, ela vai ser considerada como um requisito imprescindível para a obtenção de recurso. Ora, eu acho que aqui nós cutucamos num ponto importante. Se nós falamos em um âmbito municipal pela busca de recurso público, e eu acho que aqui todos concordarão comigo, o município ele não sobrevive de recurso próprio tão somente, mas ele bate as portas de outros entes federativos para obtenção de recurso.
nós temos aqui que uma certificação como essa, a partir do momento que o projeto de política nacional for aprovado, vai se tornar realmente um ponto impactante para cada município que buscar certificar-se como tal. Diego, mas onde entra a tributação nessa historinha? Bom, como eu disse, implantar-se como cidade inteligente, certificar-se como cidade inteligente, sem sombra de dúvidas, é caro. E nós não podemos deixar de pensar que cidade inteligente demanda, portanto, uma alta quantidade de recursos públicos para sua certificação e, sem sombra de dúvida, uma das fontes de custeio, para não falar a fonte de custeio principal de um município, é tributo. Né? Nós não podemos deixar aqui de lado esse ponto que é impactante. Diego, mas eu só vou ter, pensando a implantação de uma Smart City, somente que me valer de recursos públicos auferidos mediante arrecadação via tributo? Não. É claro que nós temos que imaginar que quando eu penso num cenário de implantação, eu tenho que imaginar em parcerias público-privadas sendo utilizadas para fomentar essa implantação, essa certificação, mas indubitavelmente a maioria do recurso aplicado para que nós tenhamos a certificação enquanto tal é recurso público municipal oriundo de tributo. Mas aí a pergunta que fica como tornar uma localidade como um município pautado num cenário de certificação enquanto inteligente, trazendo a possibilidade, portanto, de implantar, de ter esses investimentos, imaginando, portanto, que eu vou ter dispêndio, portanto, para fazer essa implantação, para que eu possa me certificar, mas de que, de outro lado, eu não refute o desenvolvimento socioeconômico. Por quê? Os colegas hão de convir aqui, aqueles que pelo menos ouvem um pouquinho, não precisam ser tributaristas de plantão para fazer isso, mas basta conhecer um pouquinho do cenário tributário brasileiro para dizer que ele não é um cenário tributário tão receptivo como nós gostaríamos que fosse. Basta imaginarmos a sua carga tributária que beira aí, ou aliás, que é superior a 30% do PIB, imaginando uma carga tributária elevada frente ao PIB, mas não só, imaginando um cenário de complexidade. Ora, eu fui indagado hoje eu fui indagado por uma pessoa assim: Diego, você está acompanhando esses cenários de reforma tributária. Você acha que essa eventual reforma tributária que poderá ser aprovada definitivamente vai trazer um cenário melhor para o nosso país? Dizer que a reforma tributária é perfeita, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que não é. Mas falar que ela é nitidamente melhor do que nós temos, eu particularmente entendo que sim. Ah, Diego, mas isso vai ser bom perante o mercado internacional? Basta nós imaginarmos que tem empresas que não se implantam no país, por quê? Porque vivenciam aquele discurso recorrente de que a tributação brasileira é onerosa e complexa. Ora, eu tive a possibilidade de lecionar num curso corporativo para uma concessionária de energia elétrica, que o departamento fiscal tinha 60 pessoas. 60. Quando eu falo 60 pessoas no departamento fiscal, eu estou falando isso por quê? Porque na realidade, é um contexto de estou empregando porque quero empregar? Claro que não, não é comodismo empresarial, é necessidade empresarial. E quando nós falamos sobre um cenário como esse, logicamente, eu não penso um tributo, uma carga tributária que me onera somente por questões do valor de tributo, mas do custo de conformidade que eu tenho para que eu tenha o atendimento de toda essa legislação tributária. Diego, por que você traz isso? Porque se nós aprofundarmos o estudo do fomento
ou de um custeio de uma cidade inteligente, nós temos que imaginar a implantação de uma cidade inteligente que tenha como fonte de custeio tributo, só que eu não posso simplesmente afastar aqueles que querem vir para o município, de modo que nós tenhamos a possibilidade de utilizar a tributação em prol de um desenvolvimento também. E como fazer isso? A forma como eu trabalho no livro e que eu venho trazendo, inclusive, eu importei do mestrado para o doutorado, eu venho trabalhando, é justamente utilizar a tributação pelo seu olhar de extrafiscalidade. Ou seja, não é pensar a tributação somente pelo olhar de arrecadação. Nós temos o hábito de pensar a tributação somente pelo viés fiscal, somente pelo viés arrecadatório. É claro, isso é importante, é óbvio que sim, porque quando o ente federativo arrecada, ele tem dinheiro no bolso para gastar. Só que se eu quero pensar um cenário de fomento a esses elementos que eu mencionei, de desenvolvimento que são pautados na certificação de Smart City, eu tenho que pensar realmente numa tributação que ela crave os seus elementos de extrafiscalidade. Diego, me dê um exemplo. Imaginemos a questão ambiental. Quantos municípios eles não possuem, por exemplo, IPTU ecológico? Qual é o contexto? Eu estou trazendo um cenário de favorecimento na arrecadação, uma diminuição de arrecadação? Não, eu estou favorecendo, primeiro, aquele que eventualmente quer se implantar no município, aquele que objetiva-se, portanto, a estar no município, que ele tenha uma tributação menor, mas para isso ele vai ter que observar as regras ambientais locais. Ele vai ter que observar as regras ambientais para que ele possa ter um favorecimento tributário. Mas não só. Quando nós começamos a pegar todos os tributos existentes, nós começamos a ter, por trás de todos os tributos existentes, quer seja de um âmbito local, quer seja de tributos que alcancem outras esferas, nós conseguimos falar em aplicabilidade de uma função extrafiscal. É claro que tem tributo que já é extrafiscal por excelência, né? Quando a gente falar lá em IPI, imposto de importação e tantos outros, nós já temos uma extrafiscalidade por excelência. Mas nós temos que imaginar que não somente isso, nós temos que imaginar que aquela empresa X que vai se instalar no município que é inteligente, aquela empresa, para que ela possa se instalar lá, ela vai ter algum benefício tributário para que ela se implante naquela localidade, de modo a levar ao desenvolvimento local? Então, para isso, a tributação, ela não pode ser desenhada da mesma maneira que nós desenhamos ou que nós temos verificada em outras oportunidades, em outras situações, nós não podemos aplicá-la focadamente para as cidades inteligentes, porque para elas nós temos que ter atribuída à tributação uma função que é indutora de comportamento, que faça com que, através dessa função extrafiscal, nós consigamos fomentar todos aqueles elementos que originariamente eu mencionei que são essenciais para uma certificação enquanto cidade inteligente, que leve ao desenvolvimento local, mas que também leve ao bem-estar da sociedade local. Então, esse é o tema que eu trabalho no livro de tributação como instrumento de desenvolvimento e também fonte de custeio das cidades inteligentes. É o tema que eu venho trabalhando também no doutorado, é o tema que eu venho explorando, esse é o meu foco de pesquisa, né? Como eu mencionei no início do nosso bate-papo, eu atuo na área tributária aproximadamente há 20 anos, mas de alguns anos para cá, pelo menos aí de uns 4, 5 anos para cá, o meu objeto focal de estudo é pensar
a aplicabilidade da tributação brasileira, pegando essa tributação atual que nós temos, que hoje se alicerça numa Constituição de 88, e nós temos amoldada essa tributação em um cenário que realmente é extremamente atual, tendo em vista que temos, como eu mencionei, no nosso país hoje, certificados somente 2 municípios, mas tenho a certeza plena que brevemente nós teremos outros tantos para podermos compartilhar e podermos trazer aqui, quem sabe, em um outro evento futuro, poder apresentar para vocês aqui outras cidades que também sejam consideradas como inteligentes. Então, aqui eu quero finalizar essa minha apresentação, quero finalizar a minha palestra, esse rápido bate-papo. Eu espero que tenha sido um bate-papo bacana, que vocês consigam aqui realmente conhecer um pouquinho de cidade inteligente, a importância dessa visão da tributação que nós temos aplicada a um cenário de Smart City. E realmente eu quero novamente agradecer aqui a professora Tabata, o professor Danilo, a Unisalesiano em si, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui, ter palestrado e realmente poder aqui viver esse momento feliz compartilhado com todos vocês. Muito obrigado. Excelente! Muito obrigada, professor Diego, por todas as suas contribuições, esclarecimentos, informações, para que todos possam conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão importante relacionado aqui à área da tecnologia e da educação. Eu vou passar a palavra para o professor Danilo para suas considerações. Professor Danilo. Olá, professor Diego. Parabéns pela excelente palestra, bem alinhada ao tema do nosso congresso, que é Tecnologia e Educação. Gostei muito interessante esse assunto. Nunca tinha pensado a respeito. A partir da sua exposição, eu passei a ter um outro olhar sobre a extrafiscalidade como função do tributo, muito interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Igual uma cidade igual Pindamonhangaba ou São José dos Campos, o que nós temos de inovador que a transforma numa cidade inteligente? Professor Danilo, na realidade nós temos, eu vou pegar o primeiro exemplo de Pindamonhangaba, mas São José dos Campos, aliás, o primeiro exemplo de São José dos Campos, depois de Pindamonhangaba. Ambos os municípios, se nós pararmos para analisar, eles são praticamente quase que vizinhos, sim, não é? Nós temos ali São José e Pindamonhangaba realmente numa região meio que privilegiada ali, pensando no contexto de proximidade por questões tecnológicas, de centro urbano. Mas o que eu posso dizer é que esses municípios, eles tomaram o zelo realmente de buscar cada um desses elementos que eu mencionei que compõem o cenário de uma certificação, e realmente eles dissecaram e eles transformaram em políticas públicas. Então, internamente, os municípios converteram esses elementos em políticas públicas, se valendo de um viés tecnológico realmente, sobretudo para a tomada de decisões, de captação de informação para a tomada de decisões, mas, em suma, eles realmente dissecaram esses elementos e transformaram em políticas de meio ambiente, educacionais. Então, nós temos, inclusive, isso que o professor indaga é interessante, porque o próprio site de São José dos Campos, ele traz, até mesmo, ele elenca o que eles levaram em consideração, o que eles criaram como políticas públicas para que se tenha a certificação. Tá? Então, realmente, é um conjunto todo que leva a esse cenário de certificação, que nós temos uma ABNT, nós temos uma norma que considera realmente os elementos mínimos para certificação em âmbito nacional. Parabéns pela palestra, muito boa palestra. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor Danilo. Mais uma vez agradeço ao professor Diego e parabenizo pela palestra, pelo tema e pelo livro
por sua continuidade na pesquisa e sua contribuição para a educação, para a tecnologia como um todo, especialmente aqui para o nosso Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Muito obrigada a todos, especialmente ao Unisalesiano, pela oportunidade. Até logo.